Entre santos e mártires, a história da Igreja também teve papas que desafiaram o próprio céu. E nenhum deles causou tanto escândalo quanto João XII, o papa que transformou o Vaticano em um palco de pecado. Ele chegou ao trono de São Pedro aos 18 anos, em 955. Jovem, ambicioso e herdeiro de uma poderosa família romana, João tratava o papado como uma herança e não como missão divina. Logo surgiram os boatos, festas dentro do palácio papal, adultério com nobres e plebeias, venda de cargos e até invocações a deuses pagãos. Cronistas da época disseram que o Vaticano virou, literalmente, um bordel. Além dos excessos, João XII se meteu em alianças políticas perigosas. Foi acusado de trair o imperador Otão I, que reagiu convocando um concílio em Roma. Lá, os bispos o chamaram de blasfemo, assassino e herege, e o depuseram. Mas o fim foi tão trágico quanto sua vida. João XII morreu aos 27 anos, segundo a lenda, assassinado por um marido traído. Um papa que viveu entre o poder e o prazer e que deixou uma mancha eterna na história da Igreja. Você consegue imaginar um papa sendo julgado depois de morto? Pois isso aconteceu no ano de 897 e entrou para a história como o episódio mais macabro da Igreja Católica. Após a morte do Papa Formoso, seu sucessor, Estevão VI, movido por ódio e vingança política, decidiu reabrir as acusações contra ele, mesmo já sepultado. Formoso foi desenterrado, vestido com os paramentos papais e colocado num trono para ser julgado. Um diácono foi designado para responder por ele. O julgamento aconteceu diante de cardeais, bispos e do povo, em um espetáculo de puro fanatismo e degradação. O cadáver foi declarado culpado, teve os dedos da bênção cortados e o corpo jogado no rio Tibre. O ato, conhecido como o Sínodo do Cadáver, horrorizou Roma e mergulhou a Igreja em uma crise sem precedentes. Pouco depois, Estevão VI foi deposto, preso e estrangulado em sua cela. A loucura do poder havia ultrapassado até mesmo a fronteira da morte, e o Vaticano jamais seria o mesmo. Você sabia que no século XI, um papa literalmente vendeu o trono de São Pedro? Essa é a história de Bento IX, o pontífice que tratou o papado como um negócio de família. Nascido numa poderosa família romana, ele se tornou papa aos 20 anos de idade, graças à influência e à riqueza dos condes de Túsculo. Mas logo sua conduta escandalizou toda Roma. Bento IX foi acusado de assassinato, simonia, a venda de cargos e bênçãos e até de orgias dentro do Vaticano. Foi expulso 2 vezes do trono papal, mas sempre voltava, pagando por isso. Em 1045, cansado e temendo novas revoltas, vendeu oficialmente o papado ao seu padrinho, o arquidiácono Gregório VI, em troca de dinheiro e um castelo. Sim, o papa vendeu o papado, um ato tão vergonhoso que provocou uma crise moral profunda na Igreja. O escândalo de Bento IX foi o estopim para o movimento de reforma da Igreja, que mais tarde culminaria na ascensão do Papa Leão IX e no fortalecimento do poder papal, agora mais controlado e vigiado. Um papa que vendeu a alma e o trono e fez da fé o maior negócio da história. Você sabia que um dos papas mais poderosos da história também é lembrado como um dos mais corruptos e cruéis? Seu nome era Alexandre VI, o papa da temida família Borgia. Ele chegou ao trono em 1492, acusado de comprar votos de cardeais com ouro e promessas. Uma vez coroado, transformou o papado em uma máquina de poder e de privilégios para seus parentes. Alexandre VI teve vários filhos, algo proibido para um papa, e usou o Vaticano para fortalecer sua dinastia. Seus filhos, Cesare e Lucrécia Borgia,
se tornaram figuras temidas, envolvidas em assassinatos, envenenamentos e conspirações. Enquanto pregava a fé, o Papa manipulava reis, casamentos e guerras, expandindo a influência dos Borgias por toda a Itália. O Vaticano virou palco de banquetes, orgias e intrigas que escandalizaram toda a Europa. Alexandre VI morreu em 1503, provavelmente envenenado, talvez pela própria taça que destinava a outro. Com ele, caiu também o Império dos Borgias, símbolo de uma igreja que, por um tempo, serviu mais ao poder do que à fé. Você sabia que um papa declarou guerra à ciência, à democracia e às ideias modernas? Esse foi Pio IX, o pontífice mais controverso do século XIX. Quando foi eleito, em 1846, o mundo esperava um papa liberal. Nos seus primeiros meses, Pio IX chegou a defender liberdade de imprensa e anistia política. Mas tudo mudou com uma revolução. Em 1848, uma onda revolucionária varreu a Europa, exigindo constituições e governos eleitos. Pio IX fugiu de Roma disfarçado e, quando voltou, decidiu que democracia e igreja eram inimigas. Ele lançou o Syllabus of Errors, uma lista de erros modernos. Entre eles, liberdade de expressão, separação entre igreja e Estado e até o progresso científico. No auge do confronto com o mundo moderno, Pio IX fez algo inédito. Declarou que o Papa é infalível quando fala em matéria de fé e moral. Foi a maior concentração de poder papal da história. Amado por uns, odiado por outros, Pio IX moldou o papado contemporâneo, não pelo diálogo com o mundo, mas pela resistência a ele. Curte curiosidades históricas e políticas? Curta, compartilhe e inscreva-se no Arquivos do Agora.